fala, família arrepiei. No sertão de Goiás, tem um nome que faz até benzedeira benzer o próprio peito, Romãozinho. Muita gente acha que é só folclore, mas o relato de hoje veio do Seu Divino, um caminhoneiro que transportava gado pelas estradas de terra perto da Serra Dourada. O realismo cotidiano do Seu Divino era o isolamento da roça. Mas ele esqueceu da regra número 1 de Goiás: nunca zombe de um redemoinho de poeira. O Romãozinho é um menino que foi amaldiçoado pela própria mãe depois de uma mentira cruel que causou uma tragédia. Agora, ele é imortal, não cresce, e o passatempo dele é transformar a vida dos viajantes em um inferno de pedradas e gargalhadas metálicas. O Seu Divino estava parado em um acostamento de terra, esperando o motor do caminhão esfriar. Era aquela hora, entre o dia e a noite, onde a vista engana. Do nada, um estalo violento no teto da cabine. Pau. Depois outro no para-brisa. Trim. Não tinha ninguém num raio de quilômetros. Só o mato seco e o vento. Ele desceu com a lanterna, achando que era algum bicho, mas o que ele ouviu foi um assobio fino, um assobio que parecia serpentear por debaixo do caminhão. Nada, eu apontei a lanterna para a beira da estrada. No meio de um redemoinho de poeira que subiu do nada, eu vi um vulto pequeno. Era um menino, devia ter uns 10 anos, usando um short rasgado e uma camisa encardida. Ele estava sentado num cupinzeiro, balançando as pernas e segurando um estilingue de madeira preta. O rosto dele... Nada, o rosto dele não era de criança. A pele era enrugada como um maracujá velho e os olhos eram 2 brasas acesas. Ele olhou para mim, deu uma risada que parecia o som de vidro quebrando e disse: "Tio, me dá um cigarro ou eu furo o resto dos seus pneus?" Eu achei que era um pivete perdido, mas quando eu pisquei, ele sumiu. Só ficou o som de uma pedra zunindo no meu ouvido, passando a milímetros da minha cabeça. O Seu Divino correu para dentro da cabine e deu a partida. Mas o caminhão não andava. Era como se mãos invisíveis estivessem segurando as rodas traseiras. E no telhado da cabine, começou o granizo de pedra. Eram pedras grandes, pesadas, que surgiam do nada e batiam com tanta força que o aço começou a amassar. Eu olhei pelo retrovisor e vi o Romãozinho correndo atrás do caminhão. Mas ele não corria como uma pessoa, nada. Ele dava saltos impossíveis, quicando nas pedras da estrada como se não tivesse peso. Cada vez que ele pulava, ele atirava algo com o estilingue. As pedras atravessavam a lataria como se fosse papel. Eu comecei a rezar, mas quanto mais eu rezava, mais ele ria. Ele subiu na carroceria, e eu ouvi o gado lá atrás entrar em pânico. Os bois gritavam de dor. Eu olhei pelo vidro vigia e vi o moleque sentado em cima de um boi zebu, furando os olhos do animal com os dedos compridos, enquanto olhava para mim e piscava. Família arrepiei, o Seu Divino percebeu que o Romãozinho não queria o cigarro, nem o caminhão. Ele queria o desespero. Ele queria ver o homem forte chorar como criança. O caminhão finalmente destravou e ele acelerou a 100 por hora na terra, mas o assobio continuava ali dentro da cabine, vindo debaixo do banco do passageiro. Família arrepiei, o Seu Divino pesou fundo. O realismo cotidiano de um estradão de terra virou um rally de sobrevivência. Ele achou que, se chegasse no asfalto, o moleque ficaria para trás, preso na poeira do cerrado. Doce ilusão. O motor do caminhão começou a tossir, saindo uma fumaça com cheiro de enxofre e estrume. Foi quando ele ouviu um estalo metálico vindo de dentro da cabine. Sabe aquele som de quando você aperta uma lata de refrigerante vazia? Pois é. O assobio parou. No lugar dele, veio um sussurro áspero, vindo direto debaixo do banco do passageiro. Nada, eu não queria olhar, mas o meu corpo agiu sozinho. Eu apontei a lanterna para o chão da cabine. Debaixo do banco, eu vi um par de pés encardidos, com unhas pretas e compridas que pareciam garras de bicho. O Romãozinho estava ali, espremido num espaço impossível para uma criança. Ele se arrastou para fora como se fosse uma cobra. Ele subiu no banco e sentou do meu lado, com o estilingue pendurado no pescoço. Ele pegou o meu maço de cigarro no painel, tirou um e acendeu com um estalo de dedos.
Ele soltou a fumaça na minha cara e disse: o tio corre bem, mas o Romonzinho voa. Ele me mostrou um dente de ouro que, Nat, eu juro por tudo que é sagrado, era o dente de ouro que o meu pai usava quando foi enterrado. O seu divino disse que o moleque começou a bater com a cabeça no vidro da janela, de propósito. Tum. 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 O vidro não quebrava, mas a cabeça dele amassava como se fosse de borracha e voltava ao normal. Ele ria e apontava para a estrada, onde as sombras das árvores pareciam se transformar em mãos tentando agarrar o caminhão. Eu cheguei num posto de combustíveis abandonado na entrada de Goiás Velho. Eu freiei bruscamente, querendo pular para fora e pedir socorro. Mas quando o caminhão parou, o Romonzinho segurou meu braço. A mão dele era gelada, Nat, parecia que eu estava segurando um pedaço de gelo seco que queimava a pele. Ele apontou para a carroceria e disse: obrigado pela janta, tio. Eu saí correndo, tropeçando em tudo. Quando olhei para trás, vi o moleque pulando do caminhão e sumindo num redemoinho que subiu do asfalto quente. Eu corri para ver o gado. Nada, os 10 bois estavam mortos. Eles não tinham um arranhão de faca, nem tiro. Eles estavam secos. Como se algo tivesse sugado toda a vida deles através dos olhos, que agora eram apenas buracos cheios de pedras da estrada. Família Arrepiei, o seu divino percebeu que o Romonzinho não é apenas um moleque que joga pedra. Ele é uma praga que se alimenta da vitalidade de quem cruza o caminho dele. Ele troca a pedrada pela alma de quem não sabe respeitar o silêncio da mata goiana. O seu divino nunca mais foi o mesmo depois daquela noite na entrada de Goiás Velho. O realismo cotidiano dele se quebrou junto com o vidro do caminhão. Ele vendeu o veículo naquela mesma semana, por metade do preço, para um ferro velho. Ele disse que, não importava o quanto lavasse a cabine, o cheiro de enxofre e fumo de corda continuava impregnado nos bancos. Mas o pior, Nat, o pior não foi o prejuízo. O seu divino me contou que, todas as noites, exatamente às 3 da manhã, ele acorda com um som vindo do telhado da casa dele. Não é som de chuva, nem de bicho. É o som de uma única pedra pequena batendo na telha. Toque. E logo em seguida, aquele assobio fino circulando a casa, procurando uma fresta na janela para entrar. Ele percebeu que o Romonzinho não queria apenas o gado. Ele marcou o seu divino. Quando você dá atenção para o moleque, quando você entra no jogo dele, você se torna parte da diversão eterna dessa entidade. O seu divino agora vive com as janelas lacradas, mas ele sabe, o Romonzinho não precisa de portas para entrar. Ele entra pelo medo. O relato do seu divino termina com um conselho que ele recebeu de uma benzedeira da região: o Romonzinho é a personificação da maldade que não morre. Ele foi amaldiçoado a vagar porque não respeitou o ventre que o gerou. Por isso, ele ataca quem está fora de casa, quem está vulnerável nas estradas. Se você estiver dirigindo pelo interior de Goiás e vir um redemoinho de poeira cruzando a estrada, não buzine. Não xingue. E, pelo amor de Deus, não pare. Se ouvir um assobio, ligue o rádio no volume máximo e reze para o seu santo de devoção. Porque se uma pedra bater no seu vidro, o Romonzinho já escolheu o próximo passageiro, e ele não aceita a não como resposta. Essa lenda do Romonzinho é um lembrete de que o sertão brasileiro guarda segredos que a lógica não explica. A maldade infantil pode ser a mais pura e a mais perversa de todas, porque não tem limites. Se você é de Goiás ou já passou pelas estradas de terra do centro-oeste e sentiu o granizo invisível no seu teto, saiba que você teve sorte de chegar em casa. E você, família Arrepiei? Já teve um encontro com o menino do estilingue? Já ouviu as gargalhadas dele no meio do cerrado ou encontrou pedras inexplicáveis dentro do seu carro trancado? Comenta aqui embaixo. A Nat quer saber, quem aí tem coragem de encarar o redemoinho? O nosso próximo relato atravessa o país e nos leva para as praias isoladas de Santa Catarina, onde pescadores juram que as luzes que saem do mar não são de barcos, são de cidades submersas que atraem os curiosos para nunca mais voltarem. Até a próxima, família Arrepiei. E lembrem-se, se ouvir um assobio no escuro da roça, não assobie de volta. Você pode estar